Senhor presidente, eu já vou iniciar pelo voto, abstendo a leitura do relatório. Para melhor compreensão da controvérsia, resumo que consta da denúncia oferecida nos autos da ação penal 504, 6512, 94, 2016, 4047000 Paraná, caso Triplex do Guarujá, cujo objeto é a apuração de condutas praticadas em detrimento da Petrobras, que por autoria de seus diretores nomeados pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e grandes empreiteiras, teriam formado um esquema criminoso voltado às obras da refinaria do Nordeste Abreu e Lima, RNEST e Compar, refinaria Presidente Getúlio Vargas, REPAR, com contratos firmados com a construtora OAS Consórcio Conest, RNEST, tendo o ex-presidente sido apontado como responsável pela manutenção do referido esquema criminoso. O suposto esquema criminoso consistiria em 1. Acerto do pagamento de vantagem indevida pela construtora OAS nos contratos da Petrobras com o consórcio Conest, RNEST, em obras da refinaria do Nordeste Abreu e Lima, RNEST, e no consórcio Compar, em obras da refinaria Presidente Getúlio Vargas, RPAR, no montante de cerca de R$ 87.624.971,26, correspondente a 3% sobre a parte correspondente da construtora OAS nos empreendimentos referidos. 2. Distribuição desse total da seguinte forma: 13,5 milhões eram destinados ao PP, 6 milhões ao PSDB e 16 milhões ao PT, que, este último, alimentaram uma conta corrente geral de propinas entre o Grupo OAS e os agentes do aludido Partido dos Trabalhadores. 3. Repasse do total recebido pelo Partido dos Trabalhadores no valor de R$ 3.738.738 exclusivamente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sendo disponibilizados para aquisição do apartamento número 164A, Triplex, do condomínio Solares, matrícula 104.801, do Registro de Imóveis do Guarujá, São Paulo, pelo qual foi condenado pelo crime de corrupção passiva. Diante disso, verifica-se que o crime julgado na ação penal número 504, 651294, 2016, 4047000, Paraná, tem por objeto, em primeiro plano, crimes praticados em detrimento da Petrobras, justificando, ao meu sentir, a competência do Juízo Federal da 13ª Vara da Seção Judiciária de Curitiba, Paraná, por conexão, artigo 76, incisos 1 e 2 do Código de Processo Penal, com os crimes de corrupção ativa e passiva, bem como de ocultação e dissimulação dessas vantagens indevidas por parte dos dirigentes da construtora OAS, José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Magalhães Medeiros, e corrupção pelo diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, em contratos firmados com os consórcios Compar e RNEST, Conest, com os mesmos acertos de propinas que geraram créditos na aludida conta corrente que beneficiaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso, ocorre no caso tanto a chamada conexão intersubjetiva por concurso, prevista no inciso 1 do artigo 76 do Código de Processo Penal, como motivo para a conexão das ações, visto como as infrações penais foram cometidas por várias pessoas com consciência e unidade de propósitos. Como também se verifica a conexão objetiva material, do inciso 2 do artigo 76, considerando-se que os crimes serviram para assegurar a execução de outros. E, finalmente, há também a conexão probatória ou instrumental, do inciso 3 do artigo 76, porque está claro que foi a investigação dos primeiros crimes, os ajustes entre as construtoras e agentes da Petrobras, que coletou provas que levaram ao conhecimento da segunda onda de crimes, não como achado fortuito, mas sim como desdobramento natural da compreensão mais ampla do esquema criminoso. Em que pese as alegações de que as condutas atribuídas ao paciente não foram diretamente relacionadas a contratos específicos entre Grupo OAS e a Petrobras, não é o que se verifica das provas documentais juntadas aos autos, em especial 1. Contrato da Petrobras com o consórcio Compar, Odebrecht, UTC, Engenharia e OAS, para execução de obras do ISBL, da carteira de gasolina e UGHE-HBT, da carteira de coque da refinaria Getúlio Vargas, REPAR, na região de Curitiba, estado do Paraná.
Nos autos, as testemunhas, colaboradoras e não colaboradoras reafirmaram que deste contrato, o montante de 3% do valor total foi acordado com os dirigentes da Petrobras, no caso, diretoria de abastecimento e na diretoria de serviços, que seriam direcionados para a suposta conta corrente de propina, que ao final beneficiaram o ex-presidente Lula. 2. Relativamente às obras da refinaria Presidente Getúlio Vargas, na região metropolitana de Curitiba, houve a contratação da OAS, em conjunto com o Odebrecht, e a UTC Engenharia do consórcio Compar, pela Petrobras, para a construção da UHDTI, o GH, o DEA do COC e unidades que compõem a carteira de gasolina, com participação de 24% para a OAS, 25% para a UTC e 51% para a Odebrecht. Essa documentação relativa a essa contratação foi enviada ao juízo da 13ª Vara de Curitiba pela Petrobras e incluiu 1. O relatório da Comissão de Licitação e o relatório da Comissão de Negociação Direta, que contém relato dos fatos e circunstâncias da licitação e da contratação, cujos dados foram analisados pela apuração interna constituída pela Petrobras, que apurou desconformidades nos contratos da refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar. 2. E ainda foram enviados ao juízo de primeiro grau resumos em tabelas da auditoria da Petrobras e pelo Tribunal de Contas da União, comprovando as irregularidades referidas na denúncia e nos depoimentos das testemunhas, colaboradoras ou não, bem como da auditoria interna efetuada na Petrobras. Veja-se que as testemunhas e acusados José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, diretores da OAS, confirmaram a existência do grupo de empreiteiras e do ajuste fraudulento desta licitação, com pagamento de vantagem indevida decorrente de acertos de corrupção em 3 contratos, incluindo o de Curitiba, Paraná, bem como que desses contratos a OAS constituiu uma conta corrente da propina, onde saiu as quantias destinadas ao ex-presidente Lula, na parte da aquisição do triplex do Guarujá, sua reforma e na sua reforma, inclusive, do sítio de Atibaia, conforme se observa do depoimento de José Pinheiro Filho no item 934 da sentença condenatória. Além do mais, quando se tem vários domicílios, como os aqui referidos, região metropolitana de Curitiba e cidade de Pojuca, Pernambuco, que são os 2 contratos relativos à vantagem devida recebida pelo paciente, a competência se firma pela prevenção. No caso, a distribuição da denúncia junto à 13ª Vara de Curitiba, também competente para o processamento e julgamento das ações penais relacionadas a esses contratos. Artigo 83 do Código de Processo Penal. Verificar-se-á a competência por prevenção, toda vez que, concorrendo 2 ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Em relação a essa imputação ao ex-presidente Lula, nos autos do processo 500.6617.29/2016, 4017000 Paraná, foi autorizada busca e apreensão na residência do acusado em São Bernardo do Campo, São Paulo, onde foram localizados documentos relativos à aquisição de uma unidade no empreendimento anteriormente denominado Marca Cantábrico, no Guarujá, São Paulo, assim relacionados. Termo de adesão e compromisso de participação firmado em 1º de abril de 2005, assinado por Dona Marisa Letícia, a esposa do ex-presidente Lula, de uma unidade denominada Apartamento 141, no edifício Navia, no residencial Mar Cantábrico, no valor de R$195 mil. Termo de adesão e compromisso de participação relativo à aquisição da unidade Apartamento 174, do edifício Navia, então duplex, que, com a transferência do empreendimento para a OAS Empreendimentos, se transformou no triplex número 164A, contudo, esse termo não foi assinado. Proposta de adesão sujeita à aprovação assinada por Dona Marisa Letícia em 12 de abril de 2005, relativa à aquisição de uma unidade residencial no edifício Navia, Mar Cantábrico, do valor de R$195 mil, constituída de cópia carbono do formulário original. Nos autos do processo 506.1744.83.2015, 4047000 Paraná, foi deferida busca e apreensão na Bancop,
anterior empreendedora do residencial Mar Cantábrico, onde foram apreendidos os seguintes documentos: proposta de adesão sujeita à aprovação assinada por Dona Marisa Letícia de aquisição de unidade residencial no edifício Navia, no residencial Mar Cantábrico, no valor de R$ 195 mil, mais 2 vias com rasuras. Esses documentos foram periciados, laudo número 1576/2016, tendo os senhores peritos concluído que a numeração original aposta no campo apartamento-casa sofreu alteração por acréscimo denominada inserção, sem prévia alteração subtrativa, que é, os lançamentos anteriores não foram suprimidos, tendo sido originalmente preenchidos com o número 174, para identificação da unidade residencial adquirida e por forma da transferência do residencial Mar Cantábrico para a OAS Empreendimentos, foi transferida para a unidade 164A Triplex. Os pareceres complementar e do assistente técnico não divergiram da conclusão da perícia oficial. No mesmo documento, os senhores peritos encontraram outra rasura ao lado direito, encontrando a palavra triplex. Para esclarecimento, a OAS Empreendimentos apresentou petição em 29 de agosto de 2011, relativamente aos empreendimentos imobiliários transferidos da Bancop, incluindo o Mar Cantábrico, que após a transferência ficou nominado Solares, onde consta dos documentos que adquiriram 112 unidades no condomínio Solares e que foram vendidas 111 unidades para os ex-cooperados da Bancop, bem como uma unidade do empreendimento para novo adquirente, sendo que os ex-cooperados teriam 30 dias para celebrar novo contrato com a AES. E, dentre esses, não consta a celebração de contrato com o ex-presidente Lula e Dona Marisa Letícia. No processo 558-96-77-2016, 4047000 Paraná, foi deferida a quebra do sigilo fiscal do ex-presidente Lula, onde encontraram declarações de rendimento do ex-presidente Lula conjunta com Dona Marisa Letícia. Nas declarações de 2010 a 2015, consta a declaração de titularidade do apartamento 141, edifício Navia, residencial Mar Cantábrico, no valor de R$ 179.298,96, sem qualquer alteração de valor no período. Na declaração de 2016, posterior ao início das investigações, consta a alteração informando a desistência e requerimento de devolução dos valores pagos até novembro de 2018, junto à Bancop e à OAS, do apartamento 141 do edifício Navia, residencial Mar Cantábrico. Esses dados não se sustentam, uma vez que foi localizado o documento de venda da unidade residencial 141 do edifício Navia, residencial Mar Cantábrico, posteriormente alterado para apartamento 131A, edifício Salinas, do condomínio Solares, para Eduardo Bardavira, em 5 de agosto de 2014, pelo valor de R$ 450 mil. Com relação ao triplex, apartamento 164A, nunca foi colocado à venda, tendo indicação reservado, conforme comprova a perícia laudo 368/2016 nos computadores da Bancop em 2016. E ainda, documentos apreendidos na OAS Empreendimentos não indicam quem seria o proprietário do triplex, apartamento 64A, do edifício Salinas, condomínio Solares. Contudo, essa empresa do Grupo OAS gastou R$ 1.104.702 em reformas, conforme depoimento das testemunhas arroladas pela acusação, colaboradores e não colaboradores, a mando de José Pinheiro Filho, para satisfazer exigências do ex-presidente Lula e de sua esposa, Dona Marisa Letícia. Com a apreensão dos celulares de diretores da OAS Empreendimentos, processos números 507-34-75-13, 2014, 4047000, e 500-6617-29, 2016, 4047000, foram localizadas e periciadas mensagens trocadas entre esses executivos, relacionadas à reforma do triplex do Guarujá, São Paulo, e às reformas do sítio de Atibaia, São Paulo. E em algumas dessas mensagens, eles se referem explicitamente ao ex-presidente Lula, e em outras à senhora Marisa Letícia, bem como encontraram foto no sítio de Atibaia de Paulo Roberto Vale Gordilho com o ex-presidente Lula. Em outras mensagens, esses executivos da OAS Empreendimentos referem-se ao ex-presidente Lula como Zeca Pagodinho ou Brahma. Da mesma forma, o entendimento de que a conduta narrada na denúncia em relação ao paciente como figura central
de um grupo criminoso com ampla atuação a diversos órgãos pelos quais se espalharam pelo país, não tem relação com estas ações penais, onde as provas dos autos corroboram a acusação de que ele usou, sim, de verbas oriundas dos contratos específicos com a Petrobras, incluindo o de Curitiba, Paraná. Assim, resumidamente, concluo pela existência de a conexão instrutória, contrariamente ao decidido pelo eminente relator, com fulcro no inciso 3 do artigo 76 do Código de Processo Penal, entre a ação penal 504-6512-94-2016, 4047000 Paraná, e as várias ações penais que têm como objeto os contratos firmados pela Petrobras, sendo um deles diretamente firmado na região metropolitana de Curitiba, consórcio Compar, para obras de construção na refinaria Presidente Getúlio Vargas, processados e julgados pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, Paraná. B. Conexão intersubjetiva prevista no inciso 1 do artigo 76 do Código de Processo Penal, uma vez que diversos réus condenados na ação 504-6512, dígito 94, 2016, 4047000 Paraná, também figuram como denunciados ou condenados em outras ações penais que têm como origem a Operação Lava Jato, tramitando no mesmo juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, Paraná, o que, de fato, determina a reunião desses processos, no interesse da instrução processual perante esse juízo, prevento, e que tem mais conhecimento e proximidade com as provas colhidas. C. Conexão objetiva, inciso 2 do artigo 76 do Código de Processo Penal, já que o crime atribuído ao paciente foi concretizado mediante crimes anteriores, adrede executados com o propósito de assegurar a execução do último elo da cadeia criminosa. 2. Em relação às ações penais números 502, 1365, 32, 2017, 4047000 Paraná, sítio de Atibaia, São Paulo, 506, 31, 30, 17, 2016, 4047000 Paraná, sede do Instituto Lula, e 5044, 305, 83, 2020, 4047000 Paraná, doação Instituto Lula. Vejamos. A. Na ação penal 502, 1365, 32, 2017, 4047000 Paraná, restou comprovado que o Grupo Odebrecht, o Grupo OS e José Carlos Marques Bunlai, de fato, realizaram reformas no sítio de Atibaia, no montante de R$1.020.000 para favorecer o ex-presidente Lula. Algumas dessas reformas efetuadas em 2010 e o restante em 2014. A denúncia narra que esses valores estavam vinculados a acordos entre o ex-presidente e o Grupo Odebrecht, bem como ao Grupo OS. Neste, vale lembrar, foi encontrada pela investigação a conta corrente geral de propinas, proveniente dos contratos da OAS com a Petrobras, e José Carlos Costa Marques Bunlai, representando vantagem devida oriunda de acertos junto ao esquema criminoso. Recorde-se que as testemunhas e acusados José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, diretores da OAS, confirmaram a existência do grupo de empreiteiras e do ajuste fraudulento de licitações, com pagamento de vantagem devida decorrente de acertos de corrupção em 3 contratos, incluindo de Curitiba, Paraná, bem como que desses contratos a OAS constituiu uma conta corrente da propina, de onde saíram as quantias destinadas ao ex-presidente Lula, na parte da aquisição do triplex do Guarujá, sua reforma e na reforma, inclusive, do sítio de Atibaia, conforme se observa do depoimento de José Pinheiro Filho, no item 934 da sentença condenatória. Contra essa assertiva fática, o ex-presidente não se desincumbiu de provar o contrário. Não consta dos autos qualquer valor disponibilizado para pagamento dessas reformas feitas pelo ex-presidente Lula, como reembolso ou pagamento das obras efetuadas. E mais, a apreensão dos celulares dos diretores da OAS Empreendimentos, nos quais foram localizadas e periciadas mensagens trocadas entre os executivos relacionados à reforma do triplex do Guarujá e às reformas do sítio de Atibaia, consta que, em algumas dessas mensagens, eles se referem explicitamente ao ex-presidente Lula e, em outras, à senhora Marisa Letícia. Há de se verificar que não foi um pequeno conserto no imóvel,
mas foi uma imensa reforma que custou mais de R$1 milhão. B. Ação penal 506-31-3017, 2016-404-7000, Paraná. Nestes autos, o Ministério Público Federal demonstrou que, igual ao acerto com o Grupo OS, o Grupo Odebrecht também mantinha com o ex-presidente Lula uma conta corrente geral de propinas que teria, na sua origem, contratos celebrados com a Petrobras, tendo ela servido de vantagens indevidas na forma de aquisição de imóvel em benefício do ex-presidente e do Instituto Lula. C. Ação penal 504-4305-83, 2020, 404-7000, Paraná, consta da denúncia que, com o mesmo modo de operação, foram disponibilizadas vantagens indevidas concedidas ao ex-presidente Lula, na forma de doações ao Instituto Lula, valores oriundos de contratos com a Petrobras com o Grupo Odebrecht. Nesses termos, verifica-se que os fatos ilícitos versados nas ações penais acima descritas estão, de fato, associados diretamente ao esquema criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro investigado no contexto da Operação Lava Jato, cuja lesividade veio em detrimento exclusivamente da Petrobras. E, em assim sendo, a competência, ao meu sentir, é da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, no Paraná. A reunião de processos por conexão ou continência responde, antes de tudo, a uma necessidade de racionalização do serviço judiciário e de eficácia da jurisdição. Não se afasta, por esse mecanismo, nenhuma competência absoluta fixada em lei, mas apenas se faz uma ponderação, aliás, autorizada expressamente por lei, no artigo 76 do CPP, no sentido da conveniência de junção de processos que tramitem em separado ou que tenham sido iniciados no mesmo órgão judiciário, porém em diferentes momentos. A competência territorial entre órgãos judiciários com a mesma competência material e a competência em razão da distribuição na mesma comarca ou seção judiciária são as únicas que podem ser afastadas por força da conexão e da continência. Vê-se que o legislador parte do pressuposto de que, em certas situações, tendo os órgãos judiciários o mesmo grau hierárquico e sendo presumivelmente ocupados por juízes com a mesma capacidade intelectual e de trabalho, não faz sentido deixar correr em separado ações que, conjuntamente, podem ser resolvidas com maior presteza e sem risco de contradições. Esse é o espírito da reunião de processos por conexão ou continência. Não há, no caso, a demonstração que haveria uma competência exclusiva de outro órgão jurisdicional que não a 13ª Vara da Seção Judiciária do Paraná. A competência de outro órgão seria, no máximo, concorrente e, no entanto, acabou por firmar-se, no caso, por razões perfeitamente legítimas e com base na legislação, a competência da 13ª Vara da Seção Judiciária do Paraná, razão pela qual não vejo qualquer motivo para a decretação da incompetência deste juízo. Acresce que a competência da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba já foi decidida pelas 3 instâncias anteriores, por conexão e por prevenção aos crimes praticados contra a Petrobras, onde o primeiro crime investigado na operação por lavagem de dinheiro foi consumado na cidade de Londrina, no estado do Paraná. A controvérsia em saber se o juízo em questão é competente ou não para processar e julgar as ações penais que tem o ex-presidente Lula, denunciado por crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, foram excepcionadas nas instâncias ordinárias, e por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no recurso especial 1.765.139, Paraná, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, relator o ministro Félix Fischer, publicado no Diário de 15 de setembro de 2020, também manteve a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, concluindo que a conexão entre os fatos apurados nos autos e demais feitos originários da Operação Lava Jato, cujo processamento e julgamento compete à 13ª Vara de Curitiba, já foi, como amplamente demonstrados nas decisões anteriores, examinada nas exceções de incompetência criminal 505.6204/2016, 47000, Paraná, e número 505.3657, 07/2016, 404/7000, Paraná, e devidamente abordados pelas instâncias ordinárias. E somente elas possuem ampla cognição sobre as questões de natureza fática para avaliar a utilidade da conexão probatória com a colheita de provas e a sua confirmação em sede recursal.
Aliás, esta Suprema Corte tem assim decidido. Destaca: penal e processo penal, habeas corpus, crime contra o sistema financeiro, Lei nº 7.492 de 86, artigos 4º, 16 e 22, parágrafo único, crimes de lavagem de dinheiro, Lei 9.603 de 98, artigo 1º, incisos 6 e 7, cumulado com o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 2, cumulado com artigo 1º, parágrafo 4º, conexão hábil a fixar a competência do juízo prevento. A decisão de exceção de incompetência relativa que rejeita a alegada incompetência do juízo, declarando-o competente ao afirmar a conexão hábil a manter o feito sob sua jurisdição, torna a matéria preclusa, mercê de eventual nulidade quanto ao critério territorial ser relativa. Habeas corpus 93.368, relator ministro Luiz Fux, primeira turma, publicado no Diário da Justiça de 25 de agosto de 2011. Quer dizer, portanto, que ocorreu a preclusão consumativa da alegação de incompetência. A parte não pode, depois de lançar mão de um meio processual específico, que é a exceção de incompetência, repetir a mesma alegação por outros meios, senão desprezando a unicidade do devido processo legal e transformando o feito em um processo de desenvolvimento discricionário, como explica Eduardo Couturi. O princípio da preclusão está representado pelo fato de que as diversas etapas do processo se desenvolvem de forma sucessiva, mediante o fechamento definitivo de cada uma delas, impedindo-se o regresso a etapas e momentos processuais já extintos e consumados. Preclusão é, aqui, o contrário de desenvolvimento livre ou discricionário. Em um processo de desenvolvimento discricionário, sempre seria possível retroceder a etapas já cumpridas. Em um processo denominado pelo princípio da preclusão, extinta a oportunidade processual para realizar um ato. Este ato já não poderá realizar-se mais. Fundamentos del Direito Processal Civil, editorial B de F, Montevidéu, Buenos Aires, 2005, página 159, em tradução livre. Nesse sentido, o enunciado da súmula 706 do Supremo Tribunal Federal determina que é relativa à nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, devendo ser arguída em momento oportuno e mediante a comprovação do efetivo prejuízo causado à defesa, o que não ocorreu, uma vez que a própria decisão agravada assim não mencionou qual teria sido o prejuízo ao exercício da ampla defesa do paciente. Ora, nesta corte prevalecia o entendimento de que competia a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, Paraná, o processamento e julgamento das ações penais que, no contexto da Operação Lava Jato, seria restrita aos fatos relacionados a ilícitos praticados apenas em detrimento da Petrobras S.A., o que de fato ocorreu nos processos contra o paciente. Ou seja, consta que todos os valores disponibilizados para compra, reforma ou doação foram direcionados ao paciente em conta corrente geral de propinas, oriundos dos contratos firmados entre o Grupo Odebrecht e OAS e por seus diretores confessados, além da ampla prova produzida nos respectivos autos e já decididos nas instâncias ordinárias responsáveis pela apreciação de prova. E mesmo que essa corte entenda que a questão não se encontra preclusa diante dos julgamentos nas instâncias ordinárias, trata-se, em caso de recurso em habeas corpus, e tendo os tribunais anteriores vislumbrado de maneira devidamente fundamentada a existência de conexão entre os delitos apreciados, não ação penal de origem, e os processos relacionados à Operação Lava Jato, não há, nesse particular, como ser reconhecido pela via estreita do habeas corpus, o que implicaria em necessário revolvimento fático probatório, o que não se admite. Com relação à coisa julgada em preclusão, a doutrina menciona a necessidade de aplicação da proibição do comportamento contraditório, de acordo com os pressupostos de 1. Existência de atos processuais sucessivos no tempo. 2. Incompatibilidade do ato posterior com o comportamento anterior. 3. A verificação de uma legítima confiança na conservação do primeiro ato. 4. A quebra da confiança na contradição comportamental. Antônio do Passo Cabral, em sua obra Coisa Julgada em Preclusões Dinâmicas, em Juspódium, edição Salvador, página 64, descreve que
a coisa julgada proporcionaria segurança àquela relação disputada no processo, colocando uma pedra sobre as incertezas que pesavam sobre qual deveria ser o regulamento do conflito. A sentença passada em julgado estampa um carimbo de certeza e elimina a insegurança e a descoincidência das visões das partes durante a litigância impunha. Vale dizer, após a formação da coisa julgada, a incontestabilidade do que foi decidido, a ela inerente, seria o elemento que garantiria a segurança jurídica no processo. Portanto, nesta linha, a coisa julgada criaria um estado de certeza ou estado de paz, essencial para o tráfego jurídico, e seria um preço que a sociedade paga por viver no Estado de Direito. Por isso, nos presentes autos, com a devida vênia, o reconhecimento da incompetência, nesse caso, seria contraditório, uma vez que, não apenas as instâncias inferiores, mas também este Supremo Tribunal Federal, manteve a competência da 13ª Vara Federal para processar e julgar os crimes objetos do processo informados pelos impetrantes. Agravo regimental na petição 7841, relator ministro Edson Fachin, relator para o acordo ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 18 de agosto de 2020, caso triplex do Guarujá, julgado prejudicado, contudo, o plenário da Corte afastou a natureza constitucional da questão, concluindo que não é possível, em sede extraordinária, o reexame dos fundamentos da caracterização das hipóteses de conexão instrumental, tendo em vista que tal providência pressuporia o revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a súmula número 279 do Supremo Tribunal Federal, o que se aplica em sede de habeas corpus. ARE número 895272, relator ministro Gilmar Mendes, segunda turma, julgado em 28 de agosto de 2015. ARE 822.725, em sede de agravo regimental, relator ministro Dias Toffoli, primeira turma, publicado no Diário de 23 de fevereiro de 2015. E recurso extraordinário 639.733, em sede de agravo regimental, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, segunda turma, publicado no Diário de 27 de maio de 2014, entre outros. E no mérito, decidiu o plenário da Corte que a competência é definida à luz das asserções da acusação, de modo que a rigidez da competência jurisdicional não pressupõe a precedência da pretensão acusatória. 2. Conclusões diametralmente opostas quanto à questão de incompetência do juízo da 13ª Vara da Seção Judiciária de Curitiba. Ao analisar o acima descrito, conclui-se a total incompatibilidade entre os fundamentos das decisões anteriores, no caso, do juízo singular da primeira instância, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do Superior Tribunal de Justiça e do Pleno deste Supremo Tribunal Federal com a decisão ora gravada. 3. Quebra da confiança na contradição comportamental. Extrai-se das circunstâncias fáticas dos autos, uma vez que, entre os processos anulados na decisão agravada, encontram-se autos da denúncia oferecida na ação penal 504, 65, 12, 94, 047000 Paraná, em 2016, evidenciando assim a perpetuação da competência por período de 5 anos, sendo irrazoável agora se concluir em sentido contrário, tratando-se a Operação Lava Jato de um conjunto complexo e dinâmico de atos ilícitos praticados no contexto de organizações criminosas estruturalmente ordenadas e caracterizadas por múltiplas divisões de tarefas, onde foram desviados mais de 4 bilhões em contratos firmados com a Petrobras. Assim, se extrai a necessidade de ser preservada a competência da 13ª Vara da Seção Judiciária de Curitiba, Paraná, em prestígio à segurança jurídica, à luz das asserções da acusação, conforme decidido pelo plenário dessa Corte por ocasião do julgamento da petição número 7841. E ainda que assim não seja, a alegada incompetência, que é em razão do lugar, também denominada de territorial, se afirma induvidosamente como incompetência relativa. Nesta hipótese, incompetência relativa, os atos decisórios e as provas não devem ser anulados, devendo o juiz receber os autos no estado que estão, motivo pelo qual também não acompanho, com a máxima vênia, o eminente relator quanto à anulação dos atos decisórios. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Suprema Corte. Recurso em habeas corpus,
processual penal, crimes sexuais contra crianças e adolescentes, réu com foro por prerrogativa no Tribunal de Justiça Local, competência por prevenção, nulidade relativa, súmula 706, Supremo Tribunal Federal, preclusão, possibilidade de retificação dos atos decisórios pelo relator prevento, alegação de ausência de fundamento idôneos para manutenção da prisão preventiva, improcedência, excesso de prazo da custódia cautelar e inocorrência no caso. Vou ao ponto que interessa. Enquanto não reconhecida a incompetência relativa, são vários os atos praticados até então, cabendo ao magistrado que recebeu o processo prosseguir com os demais atos processuais, reconhecendo-se válidos todos os anteriores praticados pelo juiz tido como incompetente. No caso, tão logo verificada a prevenção de outro membro do tribunal para relatar a ação penal, os outros foram imediatamente a ele redistribuídos, ocasião em que ratificou todos os atos decisórios proferidos, inclusive o decreto de prisão cautelar. Recurso em habeas corpus, número 127.757, DF, relator ministro Teori Zavascki, segunda turma, julgado em 2 de junho de 2015. A pedra de toque no tema das nulidades é: não há nulidade sem prejuízo, como está na fórmula francesa pas de nullité sans grief. E no nosso Código de Processo Penal, artigo 563, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Mesmo que se admita, em hipótese, o fato de que a causa tenha tramitado em uma vara federal, que territorialmente não seria competente para julgá-la, coisa que entendo que não ocorreu, uma vez que o juízo de primeiro grau era competente, como acima demonstrado, tal fato não tem relevância suficiente para anular o feito, se a sentença foi proferida. Isso é o que decorre de fato de que a incompetência territorial, cuja gravidade é mínima. Essa interpretação decorre do que dispõe o artigo 82 do Código de Processo Penal. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiver com sentença definitiva. Nesse caso, a nulidade dos processos só se dará ulteriormente para o efeito de soma ou de unificação das penas. No âmbito infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça frequentemente tem enfrentado o tema, tendo editado a respeito a súmula 235. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Ora, se a falta de reunião de processos conexos não anula os atos, se houver sentença, a reunião equivocada de processos não conexos também não pode implicar qualquer tipo de nulidade. Por essa razão, pedindo novamente a mais respeitosa vênia ao eminente relator e aos demais que pensem de forma contrária, para reiterar minha posição, pela competência da 13ª Vara da Seção Judiciária do Paraná e enfatizar que, mesmo que considerássemos tal juízo territorialmente incompetente, eventual prejuízo para a defesa não foi demonstrado. Friso que, na pior das hipóteses, o deslocamento do feito deveria ocorrer no estado em que o processo se encontra, preservados os atos decisórios ou, no mínimo, as provas produzidas. Atribuir a uma alegada incompetência relativa a eficácia para anular integralmente um processo, desde o recebimento da denúncia, após mais de 5 anos de seu início com o recebimento da referida peça acusatória, que já foi julgado em várias instâncias, com vários habeas corpus apreciados e rejeitados, inclusive por este Supremo Tribunal Federal, lembrando que no habeas corpus essa matéria poderia ter sido conhecida de ofício, se não fosse tão relevante, e dar-lhe uma dimensão jurídica jamais vista em âmbito jurisprudencial. A preservação dos atos decisórios, ou, no mínimo, das provas produzidas, seria o razoável a se fazer em caso de ser adotada tal solução. Em resumo e já em conclusão. 1. A competência para processar e julgar as ações penais a que responde o paciente é sim, ao meu sentido, a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, Paraná, diante dos documentos apreendidos com os acusados, no caso e principalmente do contrato da Petrobras com o convênio Compar, relativo às obras da refinaria Presidente Getúlio Vargas, na região metropolitana de Curitiba, Paraná, de onde saiu parte da vantagem devida direcionada ao paciente. 2. O relatório da Comissão de Licitação e do relatório da Comissão de Negociação Direta analisados pela apuração interna da Petrobras,
que apurou desconformidade nos contratos da aludida refinaria Presidente Getúlio Vargas de Curitiba, Paraná. 3. Dos documentos apreendidos na residência do paciente, onde demonstra, de fato, a propriedade do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, que foram reformados por verba utilizada dos valores indevidamente adquiridos, abastecidos por contratos com a Petrobras, incluindo a refinaria de Curitiba, no Paraná. 4. Finalmente, além do conjunto probatório apreendido com as empresas e com o paciente, concluo ainda pela existência de conexão instrutória, contrariamente ao decidido pelo eminente relator, com fulcro no inciso 3 do artigo 76 do CPP, entre a ação penal 504-6512-94-2016, 404-7000 Paraná, e as várias ações penais que têm como objeto os contratos firmados pela Petrobras, sendo um deles diretamente firmado na região metropolitana de Curitiba, consórcio Compar, para a obra de construção na refinaria Presidente Getúlio Vargas, processados e julgados pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, Paraná. B. Conexão intersubjetiva prevista no inciso 1 do artigo 76 do Código de Processo Penal, uma vez que diversos réus condenados na ação penal 504-6512-94, 2016, 404-7000 Paraná, também figuram como denunciados ou condenados em outras ações penais que têm como origem a Operação Lava Jato, tramitando no mesmo juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, Paraná, o que, de fato, determina a reunião desses processos, no interesse da instrução processual perante esse juízo prevento e que tem mais conhecimento e proximidade com as provas colhidas. E, por fim, conexão objetiva do inciso 2 do artigo 76 do CPP, já que o crime atribuído ao paciente foi concretizado mediante crimes anteriores adrede executados com o propósito de assegurar a execução do último elo da cadeia criminosa. Ante o exposto, e pedindo novamente a mais respeitosa vênia ao eminente relator e aos que pensam de forma diferente, eu dou provimento ao agravo regimental manejado pelo Ministério Público Federal para reformar integralmente a decisão recorrida, denegar a ordem de habeas corpus, julgando em consequência prejudicados os agravos regimentais da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. É como voto, senhor presidente.